Bom dia, boa tarde a todos os estudantes da Escola Epitácio Pessoa, da disciplina Língua Portuguesa. Pessoal, esse vídeo é para a gente trabalhar durante essa semana, certo? E orientar acerca das atividades, né, que ocorrerão essa semana. Na semana passada, a gente iniciou o estudo do Descritor 4, que é uma habilidade de leitura super atual e importante, a gente assimilar cada vez mais, aprender cada vez mais, certo? E também foi enviada uma atividade sobre esse Descritor 4, que a gente vai fazer a correção hoje. Nós iremos revisar sobre o Descritor 4, os gêneros textuais, né, onde esse descritor, de certa forma, aparece, ocorre, e também a atividade 1 que nós passamos no Google Forms. Espero que vocês tenham feito, tenham respondido, tá certo? A gente sabe que o Enem e o SPAES são provas que ocorrem todo ano e que quem é estudante de ensino médio tem que estar preparado para elas, certo? Porque elas avaliam a capacidade que o estudante tem de ler e interpretar as coisas à sua volta, o mundo à sua volta, os textos que circulam, né, à sua volta. Então, o Descritor 4 é uma habilidade de leitura explorada no Enem e no SPAES, que é a habilidade de interpretar textos verbais e textos não verbais, que são aqueles que utilizam apenas uma imagem, porque a gente sabe que uma imagem é um texto, produz uma mensagem, né? E textos que articulam tanto elementos verbais, que é o uso da palavra, e não verbais, que é o uso da imagem, tá certo? Então, nós revisando, linguagem verbal é aquela que utiliza... É aquela empregada em textos que utilizam a palavra. A não verbal é aquela que se utiliza de uma imagem, de uma expressão, né, facial, de um gesto para poder expressar uma ideia, como os emojis que nós estamos vendo acima. Cada emoji desse tem uma expressão facial e cada expressão facial nos transmite uma mensagem, não é assim, pessoal? E aí nós temos a linguagem mista, ou então linguagem modalizada, que é aquela que utiliza os dois tipos de linguagem, tanto a verbal com a não verbal, juntas conseguem construir uma mensagem, né? A união das duas conseguem transmitir uma ideia, tá certo? Vamos aí para o meme que nós estudamos, né? Um gênero textual muito presente hoje em dia, que nós estudamos na aula passada, já ouvimos falar em outros lugares. O meme principalmente no campo da internet, porque tem o meme no campo da biologia, né? Mas aqui, voltado para o campo da internet, é um tipo de texto, né, que expressa uma ideia ou um conceito, né, como nós estamos vendo ao lado aí, um meme, certo? E geralmente com um tom humorístico, é um texto bem humorado, geralmente. E é utilizado dentro de um contexto para exprimir uma crítica ou fazer um comentário, expressar uma opinião, certo? Acerca de determinado tema, de determinado fato, certo? Esse meme aí, ó, sempre que me dizem a gente vamos, penso seriamente em desistir de ir, seja onde for. É um meme voltado aí para a questão, né, da língua portuguesa, né? Da linguagem coloquial, informal, daquela linguagem verbal, aliás, vulgar, que é aquela com, entre aspas, né, incorreções gramaticais, né? É até engraçado, alguém está expressando uma crítica acerca do falar, vamos dizer assim, vulgar, né, com muitos, com desvios gramaticais, né? Os chamados erros gramaticais, né? Nós temos aí o meme, ele se caracteriza por ser algo que é uma imagem, uma frase muito utilizada, né, que viraliza nas redes sociais, né? Então, e o meme é interessante que ele também pode ser uma imagem que você acrescenta uma frase e de repente você cria um meme, né? Assim, é algo que é imitado, é uma cópia, certo? Que é feita, né, onde você cria um texto em cima de uma cópia. Certo, gente? Então aí espero que tenha ficado entendido a ideia de meme.
e que visa criticar, né, comentar, dar opinião acerca de determinado fato ou assunto ou tema, né? Nós vimos também o gênero textual infográfico, que é um texto que emprega tanto a linguagem verbal quanto a não verbal para informar, dar informações, apresentar dados, certo, gente? E esse texto tem o objetivo de ser simples, direto, né, e de fácil compreensão para as pessoas, tá certo? Nós estamos vendo aí um infográfico sobre os atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Quem foram esses atletas? Quem são esses atletas? Certo? Então, facilmente a gente consegue a descrição, informações sobre quem foram esses atletas, olhando para esse infográfico e observando tanto a linguagem verbal, que é o uso da palavra, quanto as imagens, né? Que complementam a linguagem verbal, ok? Vamos aí para os tipos de infográficos. 2 tipos, basicamente. Né, os enciclopédicos, que são aqueles que geralmente estão nos livros didáticos, que nos trazem um conceito, uma informação da ciência, né, da biologia, da geografia, certo? Unindo a imagem com as palavras, certo? São centrados em explicações mais universais, como, por exemplo, sobre o corpo humano, no caso aí é sobre a circulação sanguínea, certo, gente? Enquanto que os infográficos específicos são aqueles infográficos que falam sobre assuntos mais recentes, mais localizados, mais atuais, né? Geralmente eles nos trazem uma orientação de como proceder, um procedimento, nos informa como proceder diante de um fato, né? Como no caso aí as fake news, as notícias falsas, certo? Esses aí são mais específicos, certo? Enquanto que os enciclopédicos são mais gerais, ok? Tratam de assuntos mais gerais, abordados de um modo mais generalizado, né? São mais científicos, vamos dizer assim. Com o estudo do descritor aí, 4, a gente viu algumas questões na atividade 1, que nós iremos corrigir agora, né? Nós temos aí um meme, né? O primeiro texto foi um meme. Esse meme, o contexto dele em que ele apareceu foi a prova do Enem, certo? E esse meme aí tenta, né, a gente unindo as palavras com a imagem, certo? Não vou para a balada sábado. Aí tem a cara do menino, porque tem a prova do Enem no domingo, certo? Então, o que é que esse meme quer dizer? Que ideia que ele quer expressar? Que a balada, né, a informação implícita que está aí nesse meme, que a balada vai até tarde e se acorda cansado no outro dia, né? Então seria aí a resposta da questão 1, uma informação implícita. Não está aí, ele não está dizendo isso, mas pelas frases, pela cara do garoto, pela imagem representada aí, a gente consegue tirar essa informação implícita, né, que está nas entrelinhas. Questão 2. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda, ou seja, as imagens aí, essa tirinha, as imagens, certo? Juntamente com a expressão de Mafalda, a frase de Mafalda no final, né, desse jeito você não vai terminar de ler um livro tão grosso, certo? Esse texto, né, é uma forma bem humorada de dizer que o dicionário, né, serve para se tirar uma dúvida e não ler o livro como Mafalda pensava aí, né? Então aí, casando, lendo, fazendo uma leitura das imagens, da atuação do pai com a frase Mafalda, a resposta seria a letra D, certo, gente? Esse texto aí que se apresentou no Enem 2017, nós vemos aí um cartoon que é feito de uma imagem única, certo? Mas que traz um tema universal, geral, né? E aí nesse cartoon, né, a gente tem que observar para responder bem o enunciado da questão. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia, que é o quê? As pessoas estão aí, ó, andando, né?
a imagem mostra sozinhas, e lá tem um balãozinho, né, em cada uma, e tem a expressão solidão. Então, as pessoas não estão ligadas, não estão unidas, né? Então, expressa principalmente, o termo principalmente ajuda muito na resposta à questão. Principalmente a seguinte ideia: dificuldade de conexão, de ligação entre as pessoas, certo? Seria a resposta da questão aí exposta, da questão 3. Nós temos um infográfico, olha aí, um infográfico que foi falado, comentado agora há pouco, e nós observamos que às vezes uma questão, o infográfico ele traz comparações, no caso aí é comparação entre os tipos de amizade usado nas redes sociais. E a resposta dessa questão tá aí, ó, na informação que é tirada aí, ó. Tá um pouquinho pequena a letra, mas olha, ó, torna mais fácil a formação de laços e comunidades, que é a amizade assimétrica, certo? Aquela amizade onde você, como é que se diz? Não te solicitam, né, para ser amigo. Você é porque quer, você segue porque quer. Então, facilita, e a resposta seria a questão D. Enquanto a primeira, que é simétrica, se baseia na relação de reciprocidade, eu sou amigo de quem eu quero ser amigo, né? A segunda, que é assimétrica, onde você escolhe seus amigos, certo? Não é convidado, mas mesmo assim você segue. Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. A resposta aí dessa questão do Enem seria a letra D, que tem essa informação lá no finalzinho embaixo, logo abaixo aí, retirada do infográfico. Então, a gente, para ler o infográfico, tem que ler todas as informações, todos os detalhes, que a questão está voltada para uma dessas informações expostas aí, né, no infográfico. Próxima questão. Leia a tirinha a seguir para responder a questão proposta. Nós vimos aí, né, e a tirinha do Armandinho critica o quê, né? Vemos que tem as imagens e também tem o verbo, que é a palavra. Não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma, um amigo de Camilo disse. Aí, vem ver também, Pudim, que é o outro amigo. E ele responde, eu não. Eu estou muito bem aqui. Então, a tirinha de Armandinho, que é um texto que une linguagem verbal e não verbal, que traz uma crítica social aos comportamentos sociais, a tirinha, certo? Ela critica o quê? A não aceitação de diferentes pontos de vista, né? Às vezes você tem um ponto de vista, uma visão e não quer mudar, não quer modificar. E ainda dando continuidade e finalizando, né, nosso vídeo, nós temos a questão 6 sobre a tirinha. No terceiro quadrinho da tirinha, o advérbio, ou seja, o advérbio aqui, ou seja, que expressam circunstâncias, os advérbios que expressam circunstâncias, estão relacionadas ao verbo da frase. Transmite a ideia de quê? De modo, tempo, dúvida ou negação. Né? Quando ele diz que eu estou muito bem aqui, então, expressa a ideia de lugar. Pessoal, então, espero que vocês tenham feito a correção da atividade, acompanhado. Qualquer dúvida no PV. Fiquem com Deus, boa semana a todos.